Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então, eis que sois batizados? Então, eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Este era ao todos uns 12 varões. É melhor entender aqui também que a imposição das mãos era um meio de encorajar a fé deles e que prescindia a vida do Espírito Santo. E era uma ação separada e seguida para enfatizar que esse discípulo tinha recebido plena experiência do batismo como Espírito Santo. Lucas declara que falavam em línguas e profetizavam. Para ler mais, consulte o livro do Espírito Santo na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Quem era Apolo? Era um judeu da Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, aos quais eram fiéis às suas mensagens. E quando Paulo enviou Aquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vida do Espírito Santo. Apóstolo chegasse a Éfeso. Apolo foi para Corinto. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon no Antigo Testamento. A sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especialmente a pessoa do Espírito Santo, está presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelo apóstolo no dia do Pentecoste. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma objetiva, o Novo Testamento, em especial a Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista, revelou a Cristo profetizando por João exatamente o que havia de vir. Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, e os quais receberam a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecoste. Então ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos. E começaram a falar em línguas e profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou o discípulo de Éfeso a anunciar Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na vida da igreja. No poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas, milagres em nome de Jesus, levou a igreja a Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Essa palavra se encontra em Atos, capítulo 19, versículo 6. E uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Deus poderoso, grande Deus. A gente cheio do Espírito Santo, a gente não fica falando coisas que não deve e a gente fica juntamente com Deus, né? Porque Deus, Ele quer que nós venha estar com Ele. Quando nós começa a orar, com certeza o Espírito Santo, Ele vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque nós não sabemos orar como nos convém, mas o Espírito Santo, Ele vem nos ensinando como que nós devemos orar, a quem nós devemos orar. O Espírito Santo é muito bom mesmo, por causa que sem Ele a gente não pode ir para o céu, porque nós temos que ir para o céu, mas nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Como que vai para o céu sem o fruto do Espírito Santo? Precisamos ter, e precisamos logo ter o fruto do Espírito Santo. Nós temos que renunciar a nossa carne para poder ter o fruto do Espírito Santo conosco. Ele que nos dirige para onde nós devemos ir, para onde a gente não devemos ir, o Espírito Santo que nos movimenta. Ele é maravilhoso. O Espírito Santo está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Deus, a igreja amada. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, abençoa, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, sem nenhuma vontade de viver, que estão, Senhor Deus, meu Pai, chorando, Senhor Deus, sofrendo, gemendo, Senhor. Pai, toma ela nas tuas mãos, dá vitória para elas, meu Pai, ajuda ela. Se estiver doente, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor venha curar, meu Pai, derrama teu bálsamo, derrama tua cura. Se estiver desempregada, Senhor, o Senhor abre portas, Senhor Deus, para ela. Se estiver, Senhor Deus, meu Pai, triste, que o Senhor venha trazer alegria. Se estiver, Senhor Deus, meu Pai, presa, Senhor Deus, meu Pai, na mão do inimigo, o Senhor venha libertar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, para a tua glória, para o teu louvor. Abençoa, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos a vitória, Senhor Deus, enche elas com o teu Santo Espírito, traga elas, meu Pai, para a tua casa, Senhor Deus, meu Pai, porque, meu Pai, elas, meu Pai, também precisam do Senhor, mas elas estão, meu Pai, com uma força maior, meu Pai, que domina, Senhor Deus, meu Pai, que faz, meu Pai, com que ela venha, Senhor Deus, meu Pai, querer, Senhor Deus, meu Pai, estar, Senhor Deus, na brincadeira, na bebedice, meu Pai, nas coisas erradas, porque, Senhor Deus, elas estão frias, Senhor Deus, meu Pai, ela não tem Espírito Santo, Senhor. Pai, outrora eu era assim, Senhor Deus, meu Pai, mas o Senhor me resgatou daquele mundo, meu Pai, de ilusão, de mentira, porque isso, meu Pai, é só um passatempo. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, libertar essas pessoas também, Pai, em nome de Jesus, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.